Então você decidiu que vai comprar um Acer Nitro V como seu novo notebook, seja para jogar, para trabalhar, não importa, só que você não decidiu ainda qual versão do Acer Nitro V comprar. E é por isso que eu vim aqui para te ajudar. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, tudo certo com vocês? Aqui na mesa eu trouxe todos os modelos que você precisa se importar para comprar hoje o Acer Nitro V, aqueles que realmente importam. Eu já testei todos os modelos de Acer Nitro V disponíveis no mercado brasileiro, inclusive modelos que não estão disponíveis no mercado brasileiro. Pois é, eu vou te falar hoje as diferenças de cada modelo, qual faixa de preço compensa comprar em cada modelo, para quem que é, enfim, e fazer com que você entenda qual que é o melhor para você. Fala aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Aqui é o Lipe e o link de tudo que eu vou falar vai estar aqui na descrição, beleza? Inclusive, se você está vendo esse vídeo em novembro, é o mês da Black Friday, então fica atento, confere sempre os links para você ver se tá barato, se tá nesse preço que eu tô te falando, se tá mais baixo, ou entra no nosso grupo de ofertas também, que a gente sempre manda lá quando tá em promoção, o link do grupo tá aqui embaixo. Bom, sem enrolação, tá aqui na mesa, tem 3 modelos aqui, mas como eu falei para vocês, já passou todos os modelos aqui no canal e eu vou falar de todos eles, ok? Primeira coisa que eu vou começar falando é da construção, mas antes de falar nisso, vamos falar das faixas de preço também dos Acer Nitro V. Bom, começando com a construção e com a faixa de preço mais barata, nós temos o modelo com RTX 2050, 3050 e 4050. Essas 3 placas de vídeo, o Acer Nitro V ele é idêntico, ele tem a mesma construção e é por isso que eu vou começar falando dele. Especificamente a versão com a RTX 2050 sumiu muito do mercado, hoje em dia só compensa comprar se você achar bem barato mesmo, na faixa dos R$ 3.200 em promoção, R$ 3.500 no máximo. Só que como ela tem que custar isso para valer a pena, acaba que você não encontra muito para vender. Então, o Acer Nitro V que mais vale a pena você comprar do mais barato mesmo é a versão com a RTX 3050, tá? Então, vamos começar falando dele. Acer Nitro V com a RTX 3050 ou 4050 tem a mesma construção e é este carinha aqui que tá na mesa, tá? Tanto a versão 3050 e 4050, elas têm a mesma traseira aqui. Você vai ver que essas versões mais baratas, elas têm essa linhazinha azul com essas linhas cinzas, né? Aqui tem esse logo Nitro aqui, pode ver que pega a marca de dedo, ó, tá manchado aqui, não tem o que fazer, gente, esse notebook pega mesmo marca de dedo, tá? Bom, ele é todo de plástico, em todas as versões do Acer Nitro V ele é todo de plástico, tanto aqui na parte de cima como na parte de baixo, mas ele é bem construído, pode ver que a gente até consegue ver aqui, ó, os heat pipes de cobre. Heat pipes são esses caninhos aqui, ó, que estão de bronze aqui dentro, tá vendo? Isso aqui são os canos que passam pelo cooler do processador e da placa de vídeo que servem para resfriar o notebook. Ele é um notebook que tem um defeito. Todas as versões do Acer Nitro V têm esse defeito. Ele faz muito barulho às vezes. Não é sempre, mas às vezes ele faz muito barulho. Como quando você está jogando por muito tempo, algum jogo que usa muito processador, por exemplo, ele acaba fazendo bastante barulho. Por exemplo, eu estava jogando CS um dia e ele fez esse barulhão aí, ó. Não sei se vocês estão escutando o barulho. Mas esse ruído que vocês estão ouvindo de fundo não vai dar para vocês terem a real noção. É o barulho dele. Faz barulho. Estou aqui com o modo desempenho, rodando um jogo. CS, está no modo desempenho, então as ventoinhas estão basicamente no máximo. E solta o ar na tela? Olha, depende da posição que está a tela. Porque na verdade o ar está saindo para baixo. Só que se a tela está muito aberta, o ar bate aqui na ponta e sobe. Então sim, solta o ar. Só que não é necessariamente na tela, depende do ângulo. Quanto mais você desce a tela, mais ar vem na tela. Quanto mais você sobe, menos ar bate aqui. Bom, isso daí que vocês viram era da versão com a RTX 3050, mas pode ser a versão com a RTX 4050, 4060, não importa. Todos fazem esse barulho, às vezes, não é sempre. Mas não esquenta, tá? Apesar de fazer esse barulhão, ele não é um notebook quente, porque ele tem realmente uma boa construção térmica. Bom, quando você abre o notebook aqui, ó, na versão com a RTX 3050 e 4050, não importa. Primeira coisa que você vai ver é o seguinte, essa tela, tá? Tela de... Bom, aí depende, tá? A tela é 144 Hz, mas nesses últimos lotes vendidos agora de 2025, até mesmo nas versões com a RTX 4050 tá vindo com tela de 165 Hz. Mas isso não importa muito, porque de 165 para 144 Hz quase não tem diferença. Mas eu tô fazendo esse adendo aqui, porque na teoria ele deve chegar para você com essa tela que eu tô te mostrando, que é uma tela de 144 Hz, significa que atualiza 144 vezes por segundo as informações dessa tela, mas pode acontecer de chegar uma de 165 Hz aí, de você ser premiado aí positivamente, tá? Além disso, teclado retroiluminado, uma retroiluminação branco frio aqui.
Também existem algumas versões do Acer Nitro-V com a RTX 4050 que foram fabricados esse ano, que estão chegando com teclado laranja, com a retroiluminação laranja ao invés do branco frio. Também é muito por sorte, dependendo do lote, pode acontecer. Eu tô falando para você que pode acontecer para você não ter uma surpresa, tá? Mas geralmente é esse teclado aqui com essa retroiluminação branco frio que você pode controlar, deixar mais baixo, enfim, mais brilhoso, aí você que controla. Tudo de plástico aqui na parte de dentro também. E na parte de conexão, todos os Acer Nitro-V também são iguais, tá? Todos eles têm aqui a entrada RJ45 de internet, a entrada proprietária para carregamento, tem aqui uma saída HDMI, duas USB tipo A, uma USB tipo C completa que carrega o notebook, transmite dados e também transmite imagem. Já na outra lateral, nós temos aqui apenas uma USB tipo A e a entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Bom, todos os Acer Nitro-V são idênticos nisso, eles têm essa mesma construção, etc. Mesma tela, tudo igual. Só muda a parte da tampa. Então a versão com a RTX 3050 e 4050 tem essa tampa aqui. Já a versão com a RTX 4060, independente da versão de processador, né, tem esta outra tampa aqui. Ela é um pouco mais sóbria, né? Pode ver que ela é mais preta do que com as listrinhas, né? E ela tem só essas outras listras aqui, que é vermelho, meio azul, na lateral. Então é só isso que muda, tá? Pega a marca de dedo igual, as conexões são iguais. Ah, e uma outra coisa também que muda, né? A versão com a RTX 4060, essa sim, já vem nativamente com tela de 165 Hz e o teclado é laranja desse jeito aqui que vocês estão vendo, mas a tela é igual também. A tela de todos os modelos é de 15 polegadas, 16 por 10, normal, então tem umas certas bordas ali em cima ou embaixo. E também é uma tela boa para você fazer edição de vídeo, trabalhar, ouvir, ver vídeos ali, ver filmes, tudo isso ela é boa, mas ela não é 100% sRGB, tá? Ela é 45% NTSC. Isso é uma certificação de amostragem de cor, quanto mais melhor. Então para você que é um profissional de imagem, quer fazer uma coloração, você vai conseguir fazer isso no Acer Nitro-V, mas ele não é o notebook mais preciso nessa categoria, tá? Talvez o Lenovo Lock Essential, por exemplo, seja melhor para você porque ele tem uma tela 100% sRGB. Mas isso só importa para quem realmente vai fazer uma coloração muito profissional em vídeo ou em foto. Para a maioria dos usuários isso não importa e até mesmo para a maioria dos editores de vídeo isso também não importa. É só para um público muito específico, mas eu tenho que comentar aqui. Lembrando também, todas as versões do Acer Nitro-V tem uma webcam aqui em cima, tá? Tem uma câmerazinha. Todas as webcams são iguais, tem a mesma qualidade e eu vou colocar agora para vocês um teste da webcam do Acer Nitro-V para vocês terem noção da qualidade. Olha aí. Esse daqui é um teste com a webcam do Acer Nitro-V. O que você acha dessa qualidade, né? Lembrando, eu tô aqui num ambiente iluminado, tá com a luz do teto ligado, mas não tem nenhuma luz de estúdio nem nada, tá? Luz ambiente normal. E esse também é o áudio, né, que vocês estão ouvindo da câmera. O que mais importa é o áudio, né, o microfone. Eu acho que tá bem utilizável, mas a resolução não é muito boa. Tô meio granulado. Claro que se tiver sobre luz do sol vai ficar melhor, mas enfim, o uso real é esse aqui. O que você achou? Tá, Felipe, mas então quais versões eu compro? Já vi que a construção de todos é igual e todos têm o defeito de fazer barulho. Vamos lá então, começando do mais barato, que é o Acer Nitro-V com a RTX 3050. Bom, ele na versão mais barata tem 8 GB de memória RAM, já vem com Windows, às vezes com Linux. Ele tem o i5 13420H e a RTX 3050 que tem 6 GB de VRAM, que é a memória RAM dentro da placa, né? Esse notebook vale a pena você pagar no máximo estourando R$4.000 redondo, tá? Mais do que isso já não vale. Até R$4.000 pode ser que vale sim a pena você comprar ele, tá? Bom, o concorrente dele é o Lenovo Lock Essential, também com a RTX 3050, que tem um processador um pouquinho melhor e tem uma tela um pouquinho melhor também. O Lenovo Lock você encontra por R$3.800 a R$4.000, então é a mesma faixa que você pode comprar o Acer, não pode pagar mais do que isso no Acer. Mas falando de promoção, o Acer Nitro-V com a RTX 3050 a gente já mandou lá no grupo de ofertas, custando até mesmo R$3.500 esses dias. Então se você achar uma super promoção, às vezes de Black Friday, não importa, pode ser que você encontre o Acer Nitro-V por bem menos do que R$4.000 e aí realmente ele vale bastante a pena, tá? É um notebook que vai aguentar rodar qualquer jogo hoje em dia com gráfico baixo ou médio. Se o jogo for mais básico, ele vai aguentar rodar com gráfico médio. Se for muito básico, ele aguenta rodar com gráfico alto, mas jogos mais pesados tem que ser com gráfico baixo, tá? Ele é um notebook para trabalho, bom para trabalhos intermediários, nada tão pesado, nada tão denso, então você não vai fazer uma edição 3D tão absurda, você não vai mexer com projetos tão pesados assim, porque a quantidade de memória RAM da placa de vídeo dele não é tão grande. Então quando você vai fazer tarefas muito pesadas, como uma edição 3D muito pesada,
como, por exemplo, jogar um jogo muito pesado como Indiana Jones, que é um jogo que utiliza muito mais do que 6 GB da memória RAM da placa de vídeo, ele pode crashar desse jeito que vocês estão vendo, ó, o jogo fecha às vezes de vez em quando. Então ele é um bom notebook, mas você precisa saber os limites dele, tá? Mas nessa faixa de preço é excelente. Bom, existem outras versões do Ace Nitro-V com a RTX 3050, tem versões dele com i7 também. Olha, eu só aconselho você pegar a versão desse notebook com i7 se você encontrar ele muito barato, tipo por R$4.000 também, tá? Não vale a pena pagar R$4.500, R$5.000 na versão do Ace Nitro-V com a RTX 3050 com o i7, porque por mais que o i7 seja melhor do que o i5, a placa de vídeo é o fator limitante nesse notebook. Não adianta você colocar um baita de um processador se a placa de vídeo é a mesma. Você vai estar pagando muito mais caro e não vai estar recebendo tanta performance assim. Então, compre a versão com i5 mesmo, que já é excelente. Se você for comprar a versão com i7, só compre se ela tiver também muito barata. Eu vou deixar o link das duas versões aqui na descrição, no menor valor. Confere quanto está custando quando você estiver vendo. Bom, agora acima disso, nós temos o Ace Nitro-V com a RTX 4050. Por que a RTX 4050 é melhor do que a 3050? Bom, a versão com 4050, a placa de vídeo tem a mesma quantidade de núcleos do que a 3050, ok? Porém, ela consegue entregar uma performance maior porque ela tem um clock maior. O clock é a velocidade com qual cada núcleo da placa de vídeo troca informação. E esse clock ele é muito maior na versão com a RTX 4050 do que na versão com a RTX 3050. De resto, a placa ela é igual, ela tem os mesmos 6 GB de memória RAM e ela também tem a mesma quantidade de núcleos também. Só que então, por esse motivo, a versão com a RTX 4050 para trabalhar não faz tanta diferença em relação à RTX 3050. Se o seu motivo é comprar esse notebook só para trabalho, tipo edição de vídeo ou outros tipos de trabalho, talvez não valha a pena você investir tanto mais assim para ir na versão com a RTX 4050. A versão com a RTX 3050 já vai te servir. A versão com a RTX 4050 vai ser pouca coisa mais forte na hora de trabalhar, mas na hora de jogar ela vai ser bem mais forte. Por quê? Porque a velocidade com qual cada núcleo da placa troca informação faz mais diferença quando você está fazendo tarefas que precisa dessa informação muito rápida, como é o caso da hora de jogar. E aí você tem diferença de desempenhos significativas. Quer ver só? Eu testei, por exemplo, na versão com a RTX 3050, o Horizon Zero Dawn, um jogo ali de PlayStation que tem para PC, e eu coloquei com gráfico médio em Full HD, e a versão com a RTX 3050 pegou 79 FPS de média. Bom, já na versão com a RTX 4050, testando o mesmo jogo, né, o Horizon, ele pegou 100 FPS de média. É uma diferença significativa de mais ou menos uns 31 FPS. Essa diferença é porque realmente a placa de vídeo trabalha de forma mais rápida, então na hora de jogar faz muita diferença. Na hora de trabalhar nem tanta. Eu fiz um teste, por exemplo, no Premiere Pro, nos dois notebooks, e o tempo também foi muito próximo, tá? Os dois conseguem ali fazer uma edição muito próxima, isso porque a versão mais barata com a RTX 4050 também vem com o i5 13420H, o mesmo processador da versão com a RTX 3050. A versão com a RTX 4050 é um baita de um custo-benefício e compensa muito comprar esse notebook entre R$ 4.500 a R$ 4.999, que é quanto ele geralmente custa, né? Vou deixar o link dele aqui, vocês viram aí no Mercado Livre o valor mais barato que ele está custando. Nessa faixa de preço vale sim a pena comprar ele, principalmente se você quer jogar, ele faz diferença para jogo, tá? Para trabalho também faz, mas é pouca coisa. Bom, existe também a versão com i7 desse notebook, e aí, se você quer trabalhar, pode ser que faça também bastante diferença você pegar a versão com i7, mas mais uma vez, não pague tão mais caro assim. A versão com i7 vai ser pouca coisa melhor do que a versão com i5, vale a pena se você pagar até uns 10% a mais do que isso, não. Beleza, agora por R$5.000, especificamente 5.799, mais ou menos, vocês estão vendo aí o print, é quanto custa o Ace Nitro-V com a RTX 4060 mais barato. É esse carinha aqui, e é também o notebook com a RTX 4060 mais barato do Brasil, tá? A RTX 4060, ela tem mais núcleos do que a 4050. Então, para trabalho ou para jogo já faz muita diferença, porque a quantidade de núcleos é maior. Ela também tem um clock maior, então ela também é mais rápida. Ela também tem mais memória RAM dentro da placa, aqui são 8 GB. Então jogos que a gente não conseguia abrir antes, como é o caso do Indiana Jones, agora você consegue abrir aqui na versão com a RTX 4060, porque tem mais VRAM. Esse notebook aqui é um monstro para trabalho, tá? Realmente ele é muito bom, a placa de vídeo é excelente e ele vem com processadores muito bons também. Tem a versão dele com i5 13420H, tem a versão com i7 e também tem a versão com i9, que eu até tenho aqui também a versão com i9. Bom, se a gente comparar a versão mais barata dele, que é a versão com i5, que custa mais ou menos 5.799, geralmente, com a versão mais cara, que é a versão com i9, que custa mais de R$7.500,
Bom, eu vou mostrar para vocês alguns testes de desempenho para vocês verem se faz ou não diferença ou se vale esse preço, né? Eu testei aqui, por exemplo, o Horizon Zero Dawn na versão com a RTX 4060 e o i5 e ele pegou 99 FPS de média. Depois eu testei na versão com a RTX 4060 e o i9 e ele pegou 105 FPS de média, são só 6 FPS de diferença. É pouca coisa, né? Mas tem jogo que isso dá mais, tem jogo que dá menos. Por exemplo, eu também testei o Red Dead Redemption 2 com tudo no Ultra, em Full HD. A versão com i5 pegou 68 FPS. Já a versão com i9 pegou 83 FPS. De modo geral, a versão com i9 é 20% mais forte do que a versão com i5. Então, só vale a pena você comprar a versão com i9 se você precisa dessa potência a mais e se você está pagando menos do que 20% a mais, né? Ela também é uma boa opção sim, mas nessa faixa dos R$ 7.500 eu acho que tem notebook melhor. Por isso eu acho que o melhor Acer Nitro-V com 4060 que você pode comprar é a versão com i5 mesmo. A não ser que você ache outras versões em promoção e mais baratas. Bom, de maneira geral é isso. A versão com a RTX 4060 tem mais VRAM, é ótimo para trabalho e vai aguentar muito mais jogos e por muito mais tempo. A versão com a RTX 4050 e 3050 é pouca diferença na hora de trabalhar, mas tem uma boa diferença na hora de jogar também, o que faz com que a versão com a RTX 4050 seja o melhor custo-benefício de todos, porque ele está ali no meio termo de todos. E a versão com a RTX 3050 é a de entrada, para quem quer fazer trabalhos básicos, jogar jogos sem se preocupar com colocar tudo no máximo e quer um bom notebook para uso hoje. Ele não vai durar tanto tempo quanto um com 4060, mas vai durar bastante tempo também. Todos são excelentes, todos fazem barulho às vezes, todos aceitam upgrade de memória RAM, tem uma ótima tela e sinceramente são excelentes notebooks. Espero que eu tenha ajudado você, espero que você tenha visto essa diferença na prática. E bom, talvez fique a dúvida em você. Beleza, eu entendi tudo, mas será que eu compro a versão com a RTX 4050 ou já vou para 4060? Olha, essas duas versões também, nas versões mais básicas, são muito próximas, tá? Isso porque apesar da RTX 4060 ser muito melhor do que a 4050, o processador é o mesmo, então em alguns jogos ele vai limitar o FPS e vai ficar igual a versão com a RTX 4050, mas na hora de trabalhar, aí essa diferença às vezes se mostra bem efetiva. De maneira geral, eu acho que todos são excelentes, vai no que tiver um preço bom, eu vou deixar as versões separadas aqui certinho e sempre pense o seguinte, eu quero um pouco mais de FPS, eu quero trabalhar com mais potência, você também precisa melhorar o processador. Não adianta só melhorar a placa de vídeo. Então, às vezes, pegar uma versão com i7 e 4060 pode ser interessante, mas tem que estar um bom preço também. Espero que eu tenha ajudado você. Não sei se esse vídeo ficou confuso, espero que não. Por favor, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você tem um Acer Nitro-V, comenta aqui sua opinião, deixa o like, se inscreve no canal, links aqui na descrição. Valeu, galera, e falou!